O que você faria se soubesse que está nos últimos momentos da sua vida? A morte é complicada e assusta muitas pessoas, especialmente quando estão incertas sobre o que vai acontecer depois. O medo do desconhecido pode fazer com que muitos repensem suas ações e até mesmo o que acreditam. Já ouviu falar daquela frase, "Todo mundo é ateu até o avião começar a cair"? Isso quer dizer que muitas pessoas que não acreditam em Deus, quando enfrentam a morte ou uma situação perigosa, começam a acreditar e até mesmo desejam entregar suas vidas ao Senhor. No vídeo de hoje, selecionei 3 celebridades que decidiram se converter para os caminhos de Deus nos últimos momentos de suas vidas. Mas antes de começarmos, quero muito que você se inscreva no meu canal Crônicas Divinas. É só clicar no botão de inscrição abaixo do vídeo e ao lado dele tem um sino. Clique também nesse sino e escolha a opção Todas para não perder nenhum dos meus vídeos, tá? Isso vai ajudar bastante na sua caminhada com Deus. Então, vamos lá. A primeira pessoa é Charles Darwin. Poucas pessoas sabem que o famoso pensador e cientista Charles Darwin se converteu em seu leito de morte. Durante sua vida, ele se especializou na ciência e criou uma das teorias mais famosas sobre como o universo começou. Mas tem uma parte da vida dele que poucos conhecem. Quando era criança, Charles Darwin ia à igreja com os pais e até foi batizado. Mas quando cresceu, ele começou a duvidar da existência de Deus. Ele se tornou ateu e sempre questionava as crenças religiosas. Ele disse algo assim: "O homem, em sua arrogância, se considera uma grande criação digna de uma grande divindade. Acredito que é mais humilde e verdadeiro pensar que o homem veio dos animais." Darwin acreditava que a vida não precisava da ajuda de Deus para existir. Ele fez uma teoria e escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Nessa teoria, ele explicava que os seres vivos mudam com o tempo por causa da seleção natural, e não porque Deus quis assim. Ele até escreveu uma carta para um advogado 2 anos antes de morrer, dizendo que não acreditava no Novo Testamento da Bíblia. Mas é interessante que nos últimos momentos de vida, Charles Darwin mostrou arrependimento. Ele, que passou a vida estudando sobre a criação, agora estava enfrentando algo que não podia entender: sua própria morte. Acredito que o medo do desconhecido fez com que ele quisesse se reconciliar com Deus. Essa história foi contada por uma mulher que cuidou dele no hospital antes de morrer. Ela disse que Darwin morreu sabendo que tinha encontrado a salvação e que se arrependeu, dizendo que preferiria ter passado a vida falando sobre o amor de Cristo do que sobre suas teorias. Esses momentos finais dele nos ensinam algo importante. Um homem que sabia muito sobre coisas naturais, mas ignorou as coisas sobrenaturais. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, que também era muito inteligente, mas quando descobriu a verdade sobre Cristo, escolheu abandonar todo o seu conhecimento para viver uma vida de fé e obediência ao Senhor. Ele disse: "Considero tudo como perda por causa do amor de Cristo. Tudo é lixo perto do que ganhei com Cristo." Paulo achava que todo o conhecimento que tinha antes de conhecer Jesus não valia nada. Talvez Charles Darwin tenha pensado assim nos últimos momentos. Afinal, todo o conhecimento dele não podia salvá-lo, mas Jesus podia. Isso é um exemplo de alguém que passou a vida falando que não acreditava em Deus, mas quando a morte chegou, ele sabia que encontraria o Todo-Poderoso. Não cabe a nós julgar se o arrependimento dele foi real ou só por medo. Devemos confiar no que Jesus disse sobre a salvação. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e acredita em mim, nunca morrerá." Você acredita nisso? A segunda pessoa é Johnny Cash. Algumas pessoas conhecem o talentoso cantor e compositor Johnny Cash, famoso por suas músicas românticas nas décadas passadas. Johnny cresceu pobre. Quando tinha 5 anos, se mudou para o campo com os pais e trabalhava nos campos de algodão. Mas ele sempre teve música na vida. Ele era muito próximo do irmão mais velho, Jack Cash, e os dois cantavam e escreviam músicas juntos. Jack era como um guia espiritual para a família, pois acreditava em Jesus, influenciado pela escola protestante que frequentou. Infelizmente, um evento triste abalou a família. Jack morreu em um acidente terrível, quase sendo cortado ao meio por uma serra industrial. Mesmo sobrevivendo por uma semana após o acidente,
Em suas últimas palavras, disse que viu anjos ao redor de seu irmão Johnny Cash. Ele conseguiu dizer a Johnny uma frase que ele levaria pelo resto da vida: "Me encontre no céu." Anos depois, Johnny Cash gravou uma música em homenagem ao seu irmão, mostrando a influência profunda que ele teve em sua vida. Mas a jornada de Johnny não terminou aí. Quando o famoso pregador Billy Graham soube da conversão de Johnny Cash, o convidou para participar de cruzadas evangelísticas como uma forma de influenciar pessoas que admiravam o cantor. Foi assim que Johnny começou sua jornada de fé, levando a palavra do Senhor a muitos desses encontros. Em uma de suas últimas entrevistas, ele revelou que sua vida estava profundamente ligada com os ensinamentos da palavra de Deus. Ele disse: "Minha vida pessoal e meus problemas foram amplamente divulgados. Coisas foram ditas sobre mim que fizeram as pessoas questionarem se eu realmente era um cristão. Mas encontro grande conforto nas palavras do apóstolo Paulo, que disse: 'O que quero fazer não faço, pelo contrário, faço o que odeio. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.'" Essas palavras de Johnny refletem uma luta comum que todo cristão enfrenta contra o pecado. Ele lutou contra sua dependência química por muitos anos e, quando se tornou cristão, teve que abandonar todos os hábitos antigos. Ele reconheceu que apenas Jesus pode nos libertar do pecado e que é necessário buscá-lo todos os dias. Johnny Cash dedicou muito tempo a ajudar aqueles que lutavam contra a dependência química, assim como ele. Infelizmente, sua jornada como cristão durou apenas alguns anos, pois ele faleceu em 2003 devido a complicações de diabetes não tratada. A terceira pessoa mencionada é Paul Walker, o ator que ficou amplamente conhecido na indústria do entretenimento por interpretar diversos personagens no cinema. Certamente seu papel mais destacado foi o de Brian O'Connor na franquia de filmes Velozes e Furiosos, onde trabalhou por quase 10 anos. Sua carreira profissional teve início com 2 anos de idade, quando apareceu em um comercial de fraldas, e depois tornou-se modelo de roupas infantis. De acordo com sua biografia, Paul Walker foi criado por pais que frequentavam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Mormons. No entanto, ele nunca expressou publicamente suas crenças até os momentos finais de sua vida. Sempre foi conhecido por sua generosidade e vontade de ajudar os outros. Ele estabeleceu uma fundação chamada Reach Out Worldwide, que tinha como objetivo fornecer apoio emergencial em áreas de desastres, oferecendo assistência às vítimas e todo o suporte necessário para enfrentar momentos difíceis. Infelizmente, o ator faleceu em um devastador acidente de carro em 2013, deixando milhões de fãs e admiradores lamentando a perda de alguém que os cativou com seu talento e personalidade. Mas será que Paul Walker aceitou Jesus em sua vida a tempo, como mencionado anteriormente? Embora tenha sido criado como mormon devido à influência de seus pais, o ator se converteu ao cristianismo pouco antes de sua morte. Segundo uma entrevista que concedeu à revista USA Today, ele começou a falar publicamente sobre sua fé e a importância de acreditar na palavra de Deus. Ele compartilhou que durante o ensino médio frequentou uma escola protestante que teve um grande impacto em sua vida, levando-o a tomar a decisão de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele declarou: "Hoje posso dizer que nasci de novo e agora sou cristão. Faço surf e snowboard e estou sempre próximo à natureza. Eu olho ao redor e penso: como você pode não acreditar que existe um Deus? É por isso que não consigo entender como alguém pode ser ateu." Fica claro que ele começou a acreditar na existência de um Deus criador, inspirado pela beleza da natureza. A Bíblia ensina que Deus se revela através de sua criação e de seu Filho Jesus. Mesmo que Paul Walker tenha vivido afastado dos caminhos do Senhor por um tempo, ele encontrou a salvação em seus momentos finais ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que todo aquele que crê e confessa sua fé em Jesus será salvo. Não é necessário ter frequentado a igreja por muitos anos ou ter uma longa história de fé. O importante é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrepender de seus pecados.
Embora apenas Deus conheça o coração de cada pessoa, aqueles que sinceramente se entregam a Cristo, mesmo nos momentos finais de suas vidas, serão salvos. No entanto, não devemos adiar nossa decisão de seguir a Cristo até o último momento, pois não sabemos o que o futuro nos reserva. Deus nos convida a crer em seu Filho Jesus hoje, pois cada dia é uma oportunidade de receber a salvação. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem de Deus juntos. Que Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.